cheia hoje. E ainda bem que hoje à noite eu não vou pregar, porque o meu coração parece que vai sair pela boca. Eu vou viajar hoje à noite para o meu trabalho. E acho que Deus olhou para mim hoje e falou: vou te abençoar hoje mais do que nos outros dias. Quem veio na escola hoje pela manhã, nós tivemos uma aula espetacular, cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Foi algo sobrenatural que nós vivemos hoje. Não é só uma aula que nós temos aqui, realmente é uma experiência com o Espírito Santo. Eu queria saber se nós temos visitantes aqui essa noite. Você que não é dessa casa e está vindo aqui de repente pela primeira vez, ou você que tem vindo aqui, mas ainda não conhece uma sala chamada Zoom. Levanta a mão para mim, por favor. Fique com a sua mão levantada até que você receba uma lembrança como essa que está aqui na minha mão. Amém? Você vai receber essa lembrança aqui. Aqui tem um chocolate para você e tem um passaporte para você conhecer essa sala no final dessa reunião chamada Zoom. Lá você vai falar um pouquinho sobre você e vai saber um pouquinho daquilo que nós fazemos aqui. Amém? Obrigado demais pela tua presença. Muito obrigado mesmo. Estamos felizes que vocês tenham decidido congregar conosco aqui essa noite e celebrar a Deus conosco essa noite. Você que já é daqui sabe como amamos a tua presença, estar aqui reunidos em família, porque é isso que nós somos, uma família. Você que está em casa, fique conosco até o final, porque Deus vai falar ao seu coração, a sua casa e a sua família essa noite. Esse marmanjo que vocês viram chorando aqui agora há pouco é o Darcy, esposo da Gerli. Há 3 anos atrás, quando nós tivemos que assumir a igreja, em uma conversa com Deus, Deus colocou algumas coisas no meu coração que eu sinceramente não acreditei que pudesse acontecer. Uma dessas coisas era o retorno de algumas pessoas para essa casa, porque igreja é assim, tem pessoas que vêm e permanecem, tem pessoas que vêm, ficam um tempo e saem, tem pessoas que saem e voltam. E o Darcy e a Gerli, em um momento, entenderam que teriam que sair. Só que Deus colocou no meu coração que um dia eles retornariam. E isso aconteceu. Hoje eles estão aqui conosco, estão em casa novamente. Algumas outras pessoas também Deus colocou no meu coração, pessoas específicas. Algumas vocês sabem, outras não. Agora vocês já conhecem com certeza, mas vão saber de mais um casal essa noite que faz parte na verdade. Desde que se converteram a Cristo, caminharam comigo aqui nessa casa. E houve um tempo, houve um momento que eles entenderam também que deveriam sair. Mas chegou o tempo de voltar para casa. Ninguém pode ficar muito tempo assim longe de casa, né? E hoje é um dia especial para nós, porque eu convidei esse casal para integrar a minha equipe principal aqui na igreja. É uma equipe que nós chamamos de sênior. Essa equipe não é melhor do que ninguém, na verdade é uma equipe que eu convido para servir mais do que os outros. Como são pessoas de uma intimidade muito profunda minha, são pessoas que eu tenho coragem de cobrar mais, de exigir mais. Eu não gosto de estar fazendo isso. Mas às vezes nós precisamos estar fazendo isso, então eu não faço isso com qualquer pessoa. Eu sei que às vezes é inconveniente, mas tem pessoas que eu tenho coragem de fazer isso, porque eu sei que não vão ficar chateadas comigo. Então essas pessoas eu chamo para compor esse grupo, por exemplo. E eu queria chamar aqui essa noite o Diego. Eu queria que a igreja recebesse ele com uma salva de palmas. A Evelyn está aí, não? Tá? Evelyn está servindo, amém, amém. O Diego é um homem de Deus, e desde que ele se converteu, ele caminhou conosco muitos anos. Ele passou a ser um amigo. Eu não tenho muitos amigos, eu gostaria de ter muito mais do que eu tenho. Mas eu acho que eu não sou uma pessoa tão cativante, então eu não conquisto muitos amigos. Mas o Diego é um desses amigos que tenho aqui. E nós estamos pregando. Oh, Evelyn está aqui. A Evelyn é como se fosse uma filha. Inclusive quando ela falou para mim que estava interessada em namorar o Diego, eu disse que não era uma boa para ela, inclusive. Eu tenho essas coisas. É por isso que algumas pessoas não gostam de mim, porque eu tenho esse tipo de coisa. Mas ainda assim acompanhamos. E eu fiz o casamento deles, inclusive. Se eu fosse contra eu não faria, mas fiz. E é uma bênção, é uma alegria que eu
eu não vou conseguir traduzir em palavras aqui essa noite, em estar apresentando este casal como líder aqui nessa igreja essa noite. Isso é restituição, amém? Isso é restituição. Ainda tem pessoas para voltar para cá, que estão dando voltas por aí, mas voltarão. Hoje eu já não tenho mais dúvidas que voltarão, porque essa é a vontade de Deus. Às vezes nós duvidamos do que Deus é capaz, mas Ele é capaz de muita coisa para fazer aquilo que Ele quer fazer, amém? Então hoje nós estamos encerrando a série, o povo de Deus, e vamos ter a honra de receber a mensagem do Diego, que é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, amém? Então eu vou pedir que vocês estendam as mãos para Diego, Evelyn também, para esse casal. Eu vou orar por eles, a igreja vai concordar comigo em nome de Jesus. Amado Deus, nós estamos na Tua presença aqui essa noite, Pai. Eu quero Te agradecer porque o Senhor está aqui, nós sabemos que o Senhor está aqui. Não é só uma questão de sentimentos, mas na verdade é uma convicção que nós temos. O Teu Espírito testifica com o Espírito que está em nós, que a Tua presença está nesse lugar. Pai, eu não sei exatamente o que o Senhor preparou para nós essa noite. Dessa família e deste casal, e que o Senhor possa mais uma vez falar tudo aquilo que o Senhor deseja para o Teu povo, o povo de Deus, a igreja, essa parcela da igreja local que atende pelo nome de Semente. Nós estamos aqui, Senhor, com o nosso coração aberto, com a nossa mente aberta para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Doa o que doer, quer gostemos ou não. Nós estamos ávidos por mais uma noite na Tua presença, ouvindo a Tua palavra. E eu faço esta oração em nome de Jesus, e a igreja diz: amém. Amém. A graça e a paz de Jesus seja sobre sua vida. Irmãos, eu vim o caminho inteiro orando e dizendo assim: Deus, me permita falar e não chorar, porque quem me conhece sabe que eu sou extremamente chorão. E eu vim assim dizendo: por favor, eu não quero chorar, eu quero poder falar. E aí Darcy subiu aqui e começou a chorar. E graças a Deus que ele chorou, porque eu chorei tudo que eu tinha para chorar ali. E hoje, agora, eu acho que eu não vou chorar mais, mas, irmãos, para mim é uma alegria, assim, sem tamanho, estar aqui hoje, não aqui, mas estar aqui hoje, para mim, para minha casa, é um motivo de alegria tão grande, assim, é o cumprimento de um propósito de Deus. Há 6 anos atrás, o Senhor nos guiou a um outro local e lá nós crescemos, amadurecemos como filho e filha de Deus, e sempre que pensávamos em algum tipo de movimento, o Senhor sempre falava ao nosso coração desse lugar. E por quê? Uma vez eu ouvi um pastor falar um negócio que fez sentido ao meu coração e eu nunca esqueci. Ele disse assim: o reino de Deus é um reino de amigos. E aqui estão os meus amigos. Amigos que me ajudaram no início da minha caminhada. Meu primeiro líder de célula, pastor Alisson. Lembro quando eu fui para a primeira célula, eu e ele, e era só eu e ele a célula. E a gente orou e foi jogar bola, amém, porque jogar bola é coisa de Deus também. Mas aqui está o pastor que me casou, aqui estão amigos assim que contribuíram demais em formar quem eu sou hoje, formar quem a minha esposa é hoje. E eu estou muito feliz, irmão, muito feliz. Se eu chorar em algum momento assim, me perdoe, viu? Mas eu sei que eu estou aqui para trazer a palavra de Deus e eu queria que você abrisse aí, irmão, no livro de Atos. Atos capítulo 6. Nós vamos encerrar hoje a série O Povo de Deus.
Atos capítulo 6, nós vamos ler do verso 6 até o verso 15. E eu queria que você acompanhasse comigo aí, se você trouxe a sua Bíblia, se não, acompanha no telão, mas Atos capítulo 6, a partir do verso 1 diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega murmuravam contra os judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunhos, cheios do espírito e de sabedoria, e os encarregaremos dessa tarefa. Assim nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, que havia se convertido ao judaísmo e era proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhe impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Além disso, um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Eu queria convidar você a fechar os olhos para a gente orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, por tua presença nesse lugar, por tua palavra. Nós te agradecemos porque a tua palavra é viva, é eficaz e ela pode transformar o nosso entendimento, Deus. E nós queremos justamente isso, que o nosso entendimento venha a ser transformado mediante a exposição da tua palavra. Que o teu Espírito venha a nos conduzir, a nos transformar, para que possamos sair daqui diferentes do que entramos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Se você crê, você pode dizer amém. Irmão, nós vamos recapitular algumas coisas a respeito dessa série, O Povo de Deus. Nós estamos trazendo aqui o livro de Atos, a exposição daquilo que está acontecendo, daquilo que Deus está fazendo através da sua igreja. E eu lembro de uma frase que eu ouvi do pastor Paulo Borges Júnior falando sobre igreja, que faz muito sentido e vai servir como um fundamento daquilo que eu quero falar hoje. Ele fala assim: igreja é muito mais do que uma organização. Igreja é um organismo. E quando ele fala isso, ele quer nos trazer o entendimento de que a palavra de Deus, ela vai falar que nós, o povo de Deus, a igreja, nós somos o corpo de Cristo, amém? Tendo esse corpo muitos membros e tendo como cabeça desse corpo o próprio Cristo Jesus. E quando a palavra vai dizer que a igreja, o povo de Deus, é um corpo, tendo como cabeça desse corpo o próprio Cristo, a gente entende então que a igreja, ela está sendo aqui referida, está sendo exemplificada como uma pessoa. Se tem corpo, se tem membro, se tem cabeça, é uma pessoa, amém? Então Paulo Júnior vai falar desse organismo no sentido de que a gente entenda que Deus, ele vai fazendo movimentos, Deus vai conduzindo a sua igreja, desde lá de Atos, capítulo 2, a partir do momento em que o Espírito desce, a um processo. E esse processo não é um processo, irmãos, sabe, que nos faz mudar certas metodologias, nos faz mudar certos processos por processos. Mas são processos que nos conduzem a um lugar de amadurecimento. Então, tudo que Deus vai fazendo com a igreja, que somos nós, é nos conduzir a um lugar onde nós possamos amadurecer. Amadurecer para que cada vez mais a gente se pareça, a gente seja uma expressão plena de quem Cristo é. Então, Efésios capítulo 4, por exemplo, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus deu à igreja alguns dons, apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres. Deus deu à igreja essas pessoas para quê? Para que essas pessoas edifiquem a igreja. O texto vai dizer assim: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. E muitas vezes a gente pensa edificação como
uma construção no sentido numérica, mas o apóstolo Paulo não está falando sobre isso, porque ele vai dizer assim, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, até que todos cheguem à estatura da plenitude de Cristo, ou seja, a maturidade de Cristo. Então a nossa vocação e aquilo que Deus está fazendo com a igreja de Atos até os dias de hoje é um esforço do Senhor para que a gente, amadurecendo, pareça cada vez mais com Cristo Jesus. Amém? Está fazendo sentido para você, irmão? Então assim, a gente vai recapitular algumas coisas para você entender, mas Jesus, ele morre, ele ressuscita, você sabe da história, ele aparece para os discípulos dele e fala assim, olha, não saiam de Jerusalém ainda, porque vai vir sobre vocês o Espírito Santo de Deus, e pelo Espírito vocês serão as minhas testemunhas, e através do Espírito vocês terão poder para ir e para anunciar o Evangelho, para anunciar a minha mensagem, porque é sobre o Espírito, não é sobre o nosso esforço. E isso acontece, nós aprendemos sobre isso aqui, Atos capítulo 2, o Espírito desce, ali todos os discípulos de Jesus começam a falar em várias outras línguas, e não eram línguas estranhas, eram línguas onde povos de outros lugares entendiam na sua própria linguagem. Então, judeus de outras regiões estavam ouvindo assim, os galileus falando a linguagem dos judeus de outra região. E eles ficavam maravilhados com aquilo, porque assim, como é que essas pessoas que não sabem falar o meu idioma, estão falando essas coisas no meu idioma e eu estou aprendendo a respeito das maravilhas que Jesus fez. E naquele contexto, o apóstolo Pedro, ele prega a respeito do evangelho, da ressurreição de Cristo Jesus, sabe, do seu sacrifício, do arrependimento, e o texto vai dizer que 3.000 homens se converteram, entregaram as suas vidas a Jesus. E ali a igreja começa o seu processo de formação. Capítulo 4, o apóstolo Pedro e João entram no templo, foi o que o pastor pregou no último culto aqui, na realidade no culto anterior ao culto passado. Eles entram no templo e lá tem um aleijado, que é aleijado desde nascença, aquele aleijado pede ajuda, pede esmola. Pedro fala assim, não tenho dinheiro, eu estou liso, mas assim, eu tenho uma coisa para lhe dar aqui, levanta e anda. O aleijado levanta, anda, todo mundo vê aquilo, fica maravilhado, e Pedro usa daquela oportunidade, não para falar do milagre, mas para falar mais uma vez do Evangelho de Cristo Jesus, que é o que mais importa. E naquele contexto, ao pregar a mensagem, o Espírito age através de Pedro, e o texto vai dizer que 5.000 homens se convertem. E aquela igreja era uma igreja que tinha tudo em comum, é o que o texto vai dizer. Eles compartilhavam a sua vida, os seus bens, eles perseveravam na comunhão, na doutrina. E agora, a gente, ao olhar esse movimento de 3.000 pessoas se convertem, mais 5.000 pessoas que se convertem, os estudiosos vão dizer que, juntando todas essas pessoas e as pessoas que já seguiam a Jesus, antes de Jesus ressuscitar e ascender aos céus, a igreja de Jerusalém já continha pelo menos 10.000 pessoas. E é 10.000 pessoas porque o texto fala assim, homens se converteram, e naquela época se contavam só homens. Então haviam homens, mulheres e crianças. Mas quando a gente olha para essa história e para o contexto da igreja, quando a gente olha que já existem ali 10.000 pessoas reunidas, a gente já pode, irmão, ter a convicção, a certeza suficiente que pela quantidade de gente diferente reunida, em algum momento isso vai dar treta. Em algum momento isso vai dar algum problema. Porque é assim que as coisas são. Todo ajuntamento de pessoas que são diferentes, de pessoas que não têm, sabe, as mesmas afinidades, tem problema, tem tensão, tem conflito em algum momento. Quer ver, só para você entender, quem aqui, irmão, em nome de Jesus, torce para o Flamengo? Ó, tá vendo um quanto bando de gente pecadora? Quem aqui torce para o Vasco? Ó, os irmãos que sofrem aí, amém? Agora deixa eu entender, assim, esse meu coração. Quem aqui torce para o Fluminense, irmão? Olha ali, ó. Tá vendo, ó? 2 crentes aqui, em nome de Jesus. Mas só nisso aqui, irmão, a gente já tem motivo para viver em conflito.
Só nessas diferenças a gente já tem, sabe, motivo para ficar achando que não há unidade. E quando eu vejo a igreja de Atos, quando eu leio lá Atos capítulo 1 ao capítulo 4 especificamente, quando eu olho de uma igreja que tinha tudo em comum, a igreja que, sabe, perseverava, a igreja que repartia os seus bens àqueles que precisavam, eu vou olhando, irmão, para o contexto da igreja atual. Eu não estou falando dessa igreja, estou falando da igreja de forma geral. E parece que eu vou me enxergando muito distante. É muito longe da realidade, assim. A igreja, esse negócio é perfeito, esse negócio é muito longe. E aí a gente chega no capítulo 5, e aí parece que umas coisas começam a acontecer. E aí a gente chega no capítulo 6, no texto que nós lemos. E aí assim, irmão, dá uma paz assim no coração, porque começa a surgir os problemas e eu digo assim, é a igreja. É gente normal. E a questão, irmãos, é se é a igreja de Cristo Jesus, por que que tem problema? Por que que tem tensões? Por que que há conflitos? E entenda, esse conflito que nós lemos aqui, você vai entender um pouco, mas não é o primeiro conflito que a igreja vem enfrentando. A igreja já vinha enfrentando o conflito de ser perseguida. E lá no capítulo 4, se eu não me engano, o Sinédrio se reúne após a prisão de Pedro e João e fala assim, e um homem chamado Gamaliel aparece e fala assim, gente, vamos parar de perseguir esse povo um pouquinho, porque assim, se isso for um movimento dos homens, isso vai acabar, mas se isso for um movimento de Deus, a gente está lutando contra Deus. Então vamos parar um pouquinho, e o primeiro problema que a igreja enfrentava, que eram as perseguições, dá uma diminuída. Mas surge um segundo problema, que foi o que o pastor pregou no culto passado, performance religiosa, assim, gente querendo aparecer mais do que Cristo na igreja. Porque o texto do capítulo 5 vai dizer que um homem chamado Barnabé aparece, aí vai lá e vende uma das suas posses e dá à igreja e fala assim, olha, compartilha aí entre aqueles que não têm. Já imaginou, irmão, um testemunho maravilhoso, esse negócio lindo. A gente chama assim um irmão, assim, deixa eu ver um irmão que tem cara de rico aqui. Jairã e Bianca. Jairã e Bianca tem muitas posses, os pastores, muitas posses. Aí eles sobem aqui, Jairã chorando, Bianca chorando também, dizendo assim, irmãos, a gente tem muitas posses, muitas, mas a gente entendendo o propósito da igreja, a gente quer vender uma dessas posses e quer doar à igreja, dar à igreja, porque a gente acredita nisso aqui que está acontecendo aqui, todo mundo, glória a Deus, aleluia. Aí vem um outro casal. Esse casal não vou dar exemplo da igreja não, porque não tem não. Mas surge Ananias e Safira. E aí eles têm a brilhante ideia de dizer assim, rapaz, vamos fazer isso também? É legal, a gente tem um terreno ali, a gente vende por 500 mil, a gente diz que vendeu por 300, toma 200, e o povo vai dizer assim, que povo crente. E eles fazem isso, irmão, a igreja cheia do Espírito, o Espírito Santo vai lá e faz o que com eles? Mata eles, olha que coisa linda. E às vezes a gente diz assim, rapaz, eu queria mesmo era ser da igreja de Atos. Será, irmão? Mas esse outro problema, ele foi resolvido. A igreja agora entendeu que se tem alguém que tem que aparecer nesse contexto aqui, é Cristo Jesus, amém? Aí surge o terceiro problema. Mas na verdade, por que que a igreja tem problemas? E, irmãos, a gente precisa entender uma coisa dentro de um contexto de comunidade, dentro de um contexto de relacionamento. A igreja passa por conflitos, primeiro. Entenda uma coisa, nós temos um inimigo. A palavra de Deus fala que o inimigo de Deus, ele anda ao derredor, buscando destruir os filhos de Deus. E destruir no sentido de fazer você se desvirtuar daquilo que é o seu propósito, daquilo que é a sua vocação. Então entenda, unidade é vocação dos filhos de Deus. E o inimigo tenta a todo momento destruir isso. A gente não vai ficar falando aqui, irmão, sobre Satanás o tempo todo, porque a nossa vocação é pregar o evangelho de Cristo, que é muito mais importante. Mas a gente não pode desconsiderar que existe uma mente no mundo que é contrária à mente de Deus e que está a todo momento tentando nos tirar daquilo que é o nosso propósito. Dito isso, a gente também não pode colocar a culpa de tudo que acontece aqui no diabo. Porque o segundo motivo que faz a igreja passar por problemas, tensões, dificuldade,
é que a igreja é feita de gente. E gente, irmão, é problemático. Gente é pecador, gente é cheio de defeitos, cheio de falhas, cheio de mania, cheio de orgulho, cheio de problema. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Eu sei que você não gosta de fazer isso, irmão. Eu não gosto de ouvir isso quando eu estou aí, mas aqui em cima eu gosto de fazer. Olhe para a pessoa que está do seu lado aí e diga para ela assim: você é um problema grave. Ó, você vê? Teve gente que falou assim com mais vontade, assim, eu acho que é casado, viu, pastor? Teve gente que falou assim: você é um problema grave. Irmão, nós somos pessoas falhas. Nós somos pessoas problemáticas e a questão é justamente essa. Nós precisamos, às vezes, sair de um certo romantismo que nós criamos com relação à igreja, de achar que tudo aqui tem que acontecer de maneira perfeita, de que todo mundo aqui vai ser perfeito, de que todo mundo aqui, sabe, vai tratar todo mundo bem, que não vai ter gente chata na igreja. Irmão, a questão não é essa, a questão não é uma igreja sem problemas, ou uma igreja perfeita. A questão é entendermos como nós vamos nos comprometer com os problemas que surgem, para que através desses problemas, nós venhamos a amadurecer em Cristo Jesus. Porque esse é o propósito. Deus muitas vezes permite que coisas aconteçam, para que a gente amadureça, para que a gente cada vez mais seja essa plena expressão do organismo vivo que Cristo é. Então Deus vai conduzindo a igreja por processos, e eu tenho certeza, irmão, que você vai ler em vários contextos da história da formação da igreja, situações que a gente vai olhar e a gente vai dizer assim: mas isso aqui é muito errado, isso aqui. E Deus não se priva de mostrar os erros da sua igreja, porque foram através dessas situações que o povo, ele pôde amadurecer. Irmão, pare para pensar. A maioria dos problemas que nós temos nas nossas relações com os nossos irmãos é fruto de uma idealização que é irreal. A maioria dos problemas que nós passamos no âmbito familiar, no âmbito relacional, no âmbito de igreja, o conflito normalmente vem quando a gente tem uma expectativa irreal sobre o outro, de que o outro ele vai sempre atender aquilo que são as nossas expectativas. Existe um filósofo alemão, na realidade um teólogo alemão, chamado Dietrich Bonhoeffer, que ele escreve algo num livro chamado A Vida Comum. Ele diz assim: quem ama o seu sonho de igreja mais do que a igreja real, corre o risco de matar aquilo que ele diz que ama, que é a igreja. Ou seja, o que o teólogo está dizendo é que quem ama mais o seu ideal de igreja, de como as coisas deveriam realmente ser, naquilo que eu considero o ideal, naquilo que eu considero, sabe, o certo, eu vou acabar matando aquilo que eu digo que amo. Ou seja, nós muitas vezes estamos idealizando certas coisas de perfeição. Irmão, eu não estou falando só sobre a igreja. Eu estou falando sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a relação que vocês têm que nós temos com os nossos filhos. Porque nós apresentamos os nossos filhos na igreja e parece que a gente acha que com um passe de mágica, o filho vai amar a igreja, o filho vai ser sempre obediente, o filho vai ser, sabe, nunca vai tratar ninguém mal, nunca vai maltratar. E parece que a realidade vai batendo na nossa porta e vai tirando o lugar do ideal que eu criei na minha mente. Às vezes nós oramos dizendo assim: Deus, em nome de Jesus, me dá um casamento que eu não aguento mais, eu estou sofrendo. Aí Deus vai lá, irmão, e abençoa. Só que nós casamos com o ideal de casamento. E aos poucos, parece que o casamento não é o ideal. Está fazendo sentido, irmão? Às vezes parece que nós idealizamos um filho, mas parece que o filho não é o filho que a gente idealizou. Nós idealizamos uma igreja. E aos poucos a gente vai se envolvendo e percebendo que a igreja não é aquilo que a gente idealizou. Irmão, não é. Mas ainda assim, são os filhos, é a família e é a igreja que o Senhor entregou a você.
E nós precisamos ter essa convicção, entender que se eu não encarar a realidade de como as coisas são, eu vou me frustrar durante o processo em que o Senhor quer que eu amadureça. Irmão, quantas pessoas você já ouviu que saiu da igreja porque se frustrou na relação, na realidade assim, em quase todos os casos, as pessoas saem da igreja por frustrações em relacionamento, sabe, expectativa. A gente espera que alguém faça alguma coisa, aí se alguém não faz, a gente diz assim, essa igreja não presta. Não, porque o pastor não falou comigo, o pastor passou por mim, não deu nem boa noite, aí a gente vai se frustrando. Você está entendendo, irmão? E nós precisamos entender que as coisas, eu não estou aqui querendo dizer que a gente não tem que, de certa forma, perseguir aquilo que é a vocação de Deus para nós. Mas, irmão, a igreja, ela não é perfeita. Deixa eu dizer um negócio para você aqui que está nos visitando há muito tempo, assim, é a primeira vez que eu estou subindo aqui, eu já vou falar um negócio desse. Mas assim, irmão, você que está nos visitando há muito tempo, não é membro ainda, deixa eu dizer um negócio para você, porque você está ouvindo a palavra e está vendo o evangelho sendo pregado. Mas deixa eu te falar um negócio. Essa igreja, ela não é perfeita. Amém? A sua família, ela não é perfeita. Os seus filhos, eles não são perfeitos. Mas ainda assim, mais uma vez, é a família, são os filhos e a igreja que o Senhor nos entregou. E nós estamos lendo o relato de Atos. Irmão, a igreja de Atos era uma igreja, assim, poderosa. Milagres acontecendo, o Espírito de Deus se manifestando, o poder sendo revelado, as pessoas compartilhando seus bens, compartilhando sua vida. E ainda assim, com problema, irmão, como é que a gente imagina um negócio desse? Aquela família que a gente imaginou ser perfeita, ela tem problemas. Aquela igreja que a gente vê no YouTube lá, a gente assiste um culto e pensa, rapaz, isso aqui funciona, isso aqui é perfeito. Tem problema lá também. A pessoa que está do seu lado, você falou que ela é um problema. E mais uma vez, a questão é, todo o problema é uma oportunidade que Deus nos dá para que a gente amadureça. Para que a gente cresça a estatura de Cristo. E qual era, irmão, o problema que estava acontecendo aqui na igreja de Atos? O problema era o seguinte, a igreja, ela cresceu dentro de um contexto cultural e social muito específico, era em Jerusalém. E Jerusalém é conhecido por ser um lugar de um povo só, no sentido étnico. Então, Jerusalém era composto por judeus sangue puro. É o judeu mais raiz, é aquele evangélico assim, tradicional. Sabe aquele evangélico assim, da igreja tradicional, parede preta não pode, tatuagem é para ir para o inferno. E assim, a igreja foi crescendo dentro de um contexto como esse, mas o evangelho, ele continua a se expandir, a crescer, e como Jesus falou, até os confins da terra. E o evangelho começou a alcançar outros povos, outras culturas, e agora o evangelho alcançou um povo judeu, que não era judeu de sangue puro. Eram judeus que saíram de Jerusalém e se casaram com outros povos, outras mulheres. E aí tinha judeu que casou com mulher grega. E agora, na igreja de Cristo Jesus, existia um povo de língua grega. E esse povo de língua grega, que fazia parte do contexto da igreja, não estava mais recebendo aquilo que era o repartido pão da igreja, aquilo que nós lemos, que um homem chamado Barnabé vendeu o terreno, deu para os apóstolos, falou assim, repartam em todo mundo. Pronto, existia um povo que não estava recebendo aquilo que era de todos. Porque uma parte da igreja que o judeu idealizou, parecia que tinha uma cara diferente. Está entendendo, irmão? É um povo que não parece muito com o que eu acho, com o que eu idealizei de como a igreja deveria ser. É um povo que escuta um tipo de música que eu não gosto, usa uma roupa que eu não gosto, usa umas calças coladas. Eu não estou sendo pejorativo, não, irmão. É só para você entender o contexto da situação. Mas era isso que estava acontecendo lá, porque o povo judeu, ele não conseguia ser um com aquele que era diferente dele.
Só que o evangelho, ele chegou para todo mundo. Mas parece que a prática desse evangelho está chegando só para algumas pessoas. Então, há um problema. Há uma demanda. Porque a igreja, ela não é do jeito que eu achei que ela seria. Porque o Senhor foi alcançando várias e várias pessoas. Alcançou o meu pai, alcançou a minha mãe. E alcançou aquela pessoa que eu não gosto. Sabe, aquela pessoa chata, aquela pessoa inconveniente, ele alcançou também. E o pior, ele foi parar na minha célula. Isso aqui não acontece aqui não, né, irmão? Mas o que nós precisamos entender é que essa pessoa, que eu considero chata, inconveniente, ela, assim como eu, ela é plenamente amada por Cristo Jesus. E o que define se ela é meu irmão ou não, não são as nossas afinidades, mas é o Espírito que nos torna um só corpo. E diante dos problemas que vão acontecendo, nós precisamos, irmãos, nos apropriar da palavra do Evangelho que fala como é bom que os irmãos vivam em união. Irmão, há poder, há virtude saindo dessa comunhão, mesmo ela sendo diferente daquilo que eu imaginei. Mesmo ela sendo, sabe, diferente, mesmo ela sendo talvez meia conturbada, mesmo ela parecendo não ser algo bom, há virtude nisso, porque mais uma vez o que nos torna um só corpo não são as nossas afinidades, não é o fato de eu torcer para Fluminense, você torcer para Fluminense, é o Espírito Santo de Deus que nos faz uma família, um só corpo, e é Ele o motivo de estarmos aqui hoje. É Ele o motivo de nos entregarmos em amor, em propósito, em sacrifício, principalmente por aquele que eu não gosto. Esse é o milagre acontecendo na igreja de Atos. Uma igreja que estava superando barreiras pelo poder do Espírito de Deus. E diante dos problemas que vão surgindo, irmãos, diante das dificuldades, é importante a gente entender uma coisa. Os problemas não são meus, nem são seus. Eles são nossos. Está entendendo? Porque às vezes a gente fala assim, rapaz, tem um problema ali, mas não é problema meu. Não é meu nem seu, é nosso. O pastor Bill Hybels escreve um livro chamado Descontentamento Santo. E nesse livro ele fala o seguinte: não basta se sentir indignado por alguma coisa. É preciso transformar essa indignação em algo redentor. A pergunta não é o que está de errado. A pergunta é o que Deus quer que eu faça a respeito. Então, se diante de problemas que surgem na igreja, Deus tem incomodado você, irmão, entenda que é muito provável que você seja a resposta que Deus quer dar a esse problema. Mas tenha certeza que nem todos os problemas vão ser resolvidos. Por que eu estou falando isso? Porque nem todo mundo vai reagir da maneira que a gente espera. E isso é para que você ajuste as suas expectativas. Mas diante da demanda, irmão, os apóstolos, eles tomam algumas atitudes que são importantes para que a gente entenda e para que a gente leve isso como exemplo para nós. E a primeira coisa, diante do problema que os apóstolos fazem, ele diz assim: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra a fim de servir às mesas. A primeira coisa que a gente aprende, irmão, diante de uma demanda, é que nós não podemos perder a centralidade do Evangelho. Porque, irmão, chega a demanda, e eu estou numa posição aqui muito constrangedora em falar o que eu vou falar, porque eu fui uma pessoa que arrumou muitos problemas na minha relação com minha família, por exemplo, porque eu sou alguém que sempre que a demanda chega, eu digo assim, eu resolvo. Chegou o problema, deixa que eu resolvo.
Se tem alguém que tem a disposição, a inclinação, em sempre que um problema chega, querer resolver, sabe quem normalmente são? São os pastores. E os apóstolos, eles estão dizendo assim, não é certo, não faz sentido a gente assumir essa responsabilidade, porque a nossa vocação é ensinar o evangelho que Cristo nos ensinou. Então eles descentralizam. E isso, irmão, não é só sobre igreja, isso é sobre a sua casa, isso é sobre a sua família, isso é sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério. Entenda em nome de Jesus que centralização de poder revela uma expectativa de poder que não faz sentido em quem é a igreja de Jesus. Nós precisamos descentralizar algumas coisas, nós precisamos repassar a outros aquilo que são as demandas que vão aparecendo no nosso contexto. E olha que coisa linda, irmão, da gente entender nas entrelinhas desse texto, porque quando chega a demanda para os apóstolos, eles falam assim, olha, escolham entre vocês 7 homens. E aí o texto vai trazer o nome dos 7 homens. E olha que interessante. Estevão é nome de judeu. Judeu sangue puro, da gema. Filipe é nome de judeu. Prócopo não é judeu, é grego. Nicanor, Timon, sabe quem eles escolhem? Eles escolhem aqueles que não eram povo do povo, aqueles que não tinham muito a cara do ideal que aquele povo criou. Então surge uma demanda e diante da demanda, os apóstolos, eles vão conduzindo a descentralizar essas demandas para que eles pudessem centralizar aquilo que é mais importante na igreja, que é a preservação e a perseveração naquilo que é o ensino, naquilo que é a palavra. Irmão, nunca perca isso de contexto. A coisa mais importante que nós temos aqui é o evangelho de Cristo Jesus. Mesmo diante das demandas, eu não estou falando que as demandas não importam, que a dor do outro não importa, a gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente, mas a coisa que mais importa na igreja é o evangelho. E a primeira coisa que os apóstolos fazem é justamente nós não podemos perder o foco daquilo que Cristo nos ensinou. E se é para aplicar isso, irmão, na sua vida, entenda. Na sua família, na sua casa, no seu trabalho, na igreja, nunca perca o evangelho do centro de todas as suas conversas. Você quer falar sobre o quê? Sobre família? É a partir do evangelho. Você quer falar sobre trabalho? É a partir do evangelho. Você quer falar sobre política? Misericórdia. É a partir do evangelho e não um retalho do evangelho para fazer você concordar com o que você pensa politicamente. O evangelho, ele tem um pensamento sobre todas as coisas. É o que nós chamamos de cosmovisão cristã. Cosmo é universo, visão é forma de ver. Então, é uma forma de ver todas as coisas a partir do evangelho. O evangelho é a plataforma que dá sentido a tudo que nós fazemos. O evangelho é o que dá sentido à forma como você se relaciona com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho. É o evangelho que dá sentido ao seu serviço aqui. Se você serve aqui, por exemplo, ou em qualquer contexto, e não é a partir do evangelho, Deus nem está nem aí. Mas, ainda assim, os apóstolos não centralizam. Então, irmão, não é nossa vocação centralizar certas coisas. Tem coisa que quem sabe fazer é outra pessoa, não é você. Tem coisa que quem sabe fazer é Mateus. Mateus faz. Tem coisa que quem sabe fazer é a pastora Bianca. Deixa ela fazer. Tem coisa que quem sabe fazer é a sua mulher, marido. Deixa ela fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo da minha casa. A minha esposa, ela tem uma característica assim, ela tem um negócio que ela consegue abraçar as pessoas. Ela consegue fazer com que as pessoas gostem dela. Sabe assim, é um negócio bonito. Por exemplo, a gente começou a liderar aqui o Ministério Acolher o Zoom. Irmão,
Eu não vou falar isso aqui, né, para ficar constrangido, não, quem é do Zoom, viu? Mas assim, eu tenho certeza que a maioria, se não todos, preferem a minha esposa do que eu. Porque eu não sou tão assim, como é que o pastor João disse? Eu não sou, ele não é tão simpático, né? Bem que eu acho ele simpático. Mas eu não sou tão simpático. Irmão, tá tudo bem. Porque é a forma que o Senhor entregou a ela de edificar a igreja. No máximo, eu falo algumas coisas. E tá tudo certo. Eu deixo ela focar naquilo que é a vocação dela. E eu foco naquilo que o Senhor me entregou. Mulheres, em nome de Jesus, tem coisa que quem tem que fazer é o seu marido. Diga amém. Olha, mesmo que ele demore 2 anos para trocar a lâmpada, é ele que tem que fazer. E se permita ter certeza que ele vai fazer do jeito que você sabe que ele não deveria. Mas deixa ele fazer. Porque no contexto da comunidade, quem tem que aparecer é Cristo Jesus. E não a gente. Amém? Centralidade do Evangelho. A segunda coisa que nós aprendemos com esse texto é a respeito da sensibilidade dos apóstolos. Porque os apóstolos, eles não reagem com vitimismo à demanda. Imagina, irmão, Pedro chega, acabou de ser preso, solto. Aí chega os irmãos falando, Pedro, eu queria uma reunião com você. É porque a minha mãe não está recebendo a cesta básica. Aí Pedro olha assim e fala assim, minha senhora, a senhora já foi presa alguma vez na vida? Porque eu estava preso, minha senhora. A gente está num culto aqui para celebrar a minha libertação. E a senhora vem com esses problemas. Homem, pelo amor de Deus. Eu não estou com a cabeça para isso, não. No final do culto, a gente resolve esse negócio, porque não dá. Não. Os apóstolos, eles param para ouvir, porque eles entendem que é a responsabilidade deles. Ouvir e atender. Agora, você não olhou para a pessoa que está do seu lado e falou que ela era um problema grave? Agora olha de novo para ela. É a última vez, irmão. A gente está encerrando já. Olha de novo para ela e diga assim, você para mim é um problema meu. Vai ver que algumas pessoas travaram no meu. Mas é sensibilidade à dor do outro. E por último, a última coisa que a gente aprende com essa história é a dependência exclusiva do Espírito Santo. Os apóstolos, eles sugerem que os próprios irmãos que trouxeram os problemas escolham quem deveria resolver esse problema. E a única coisa que eles pedem é que sejam pessoas de bom coração, de bom testemunho e cheias do Espírito. Porque se a igreja é formada por pessoas que são cheias do Espírito Santo, todas as coisas, todas as ações, todas as direções vão ser convertidas, conduzidas pelo Espírito. E é assim desde o começo, irmão, desde que Deus iniciou a sua história com a humanidade, sempre foi pelo Espírito de Deus. Porque quando Deus chama Moisés, por exemplo, e Moisés fala assim, manda quem o Senhor há de enviar, porque ele dizendo assim, eu não estou pronto, eu não estou preparado para isso, ele vai ainda assim. Ele assume a responsabilidade e ele liberta o povo. E aí quando ele vai chegando na terra prometida, que Deus fala para ele assim, ó, você não vai entrar na terra prometida, porque eu pedi para você falar com a rocha, e você, por causa de uma raiva que você teve com o seu povo, você bateu na rocha, você não vai entrar. E aí Moisés olha para Deus e fala assim, tá bom, Senhor, eu não vou entrar não, mas deixa eu falar com o Senhor aqui, porque assim, eu conheço esse povo. Estou há 40 anos caminhando com esse povo. Esse povo é problemático. É um povo cheio de defeito. É um povo que gosta de enrolar os outros. E Deus ouvindo assim. Quando o Senhor for escolher alguém para fazer isso que o Senhor tem que fazer, e escolhe alguém com essas características. Isso, irmão, está lá no texto. Escolhe alguém que tem, sabe, facilidade para entrar e sair das tribos. Alguém político, alguém que fala bem. E Deus ouvindo assim, falando assim, amém. Diga aí o que é que eu tenho que, quais são as características que eu tenho que saber para algo que é a minha vocação, fazer você fazer.
E aí Moisés está lá, e Moisés fala assim, escolhe alguém assim, aí Deus fala assim, chama Josué. Aí a gente pensa, quem é Josué? É o cara que andou com Moisés, então ele deve ter muita qualidade. O texto, irmão, fala assim, chama Josué, porque ele tem o Espírito. Porque as outras coisas, nem que dure 40 anos, igual durou com você, Moisés, eu faço. O que você precisa é do meu Espírito guiando, conduzindo você a fazer aquilo que eu falei para você fazer. Muitas vezes, irmãos, nós, nas relações que criamos, às vezes a gente foge da comunhão, a gente foge da relação pelas frustrações que a gente, sabe, foi levado a viver, foi levado a presenciar, e a gente pensa assim, rapaz, eu não dou conta desse negócio de ir para a célula. Liderar a célula, então, aí é que eu não dou conta mesmo. Não tenho condição. E você não tem, porque é pelo poder do Espírito de Deus, é pela graça do Senhor sobre a nossa vida. Nunca é sobre a sua força. Nunca será sobre a sua força. Contanto que tenha o Espírito, as outras coisas o Senhor vai conduzir. Agora, os apóstolos, eles colocam fundamentos, irmãos, para você entender que são mínimos aqui, porque ele fala cheio do Espírito, mas tem que ter bom testemunho e tem que ter sabedoria, para você não atrapalhar, irmão, o que o Espírito quer fazer através da sua vida. Porque não dá, irmão, para a gente ser igreja no domingo e fazer um monte de coisa que a gente faz durante a semana. E eu estou falando isso aqui com todo o amor do mundo. Os apóstolos deixam eles escolherem, porque aquele povo tem sensibilidade com a dor dos outros, mas tem que ser cheio do Espírito, tem que ter testemunho e tem que ter sabedoria. E nós estamos sendo afetados, irmãos, porque pessoas assumiram papéis de liderança dentro da igreja, pessoas que não têm uma vida centralizada no Evangelho, que não têm sensibilidade e que não têm dependência do Espírito. E aí, eu não sei se você já passou por isso, mas eu estou encerrando, viu, irmão? Pode tocar aí. Alguém chegar para você e perguntar assim, tu é evangélico? E você ficar com medo de falar assim. Porque você fica, rapaz, será que vai dar tempo de eu explicar que eu não sou igual aquele pastor que está roubando dinheiro na TV? Está entendendo, irmão? A sua credibilidade afeta a forma como a comunidade vê a igreja. Então, em nome de Jesus, irmão, vamos tomar jeito, com todo o amor do mundo, assim, bom testemunho não é só, irmão, não roubar, não matar. Deixa eu falar um negócio, a gente às vezes não faz essas coisas não, mas, por exemplo, brigar no condomínio é uma coisa que a gente faz assim, né? Arrumar treta, Instagram por causa de política, tá chegando a eleição, aí, meu irmão, é confusão. Aí o Espírito está tentando convencer um irmão lá fora a tentar encontrar o Evangelho de Cristo Jesus. Só que o irmão que o Espírito está tentando conduzir está brigando com você no Instagram por causa de Lula e Bolsonaro. Aí quando ele entra na igreja, qual é a primeira pessoa que ele vê? Você. Aí você atrapalhou aquilo que o Espírito está tentando fazer. Você está entendendo, irmão? Dependência do Espírito de Deus. E eu queria convidar você a ficar de pé para a gente encerrar. Mas no verso 7... o texto diz assim: a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Depois de todas as condições que pareciam fugir do padrão, problemas surgindo, o centro da igreja não é mais Jerusalém, ele muda.
E um dos homens escolhidos para continuar levando o evangelho é um homem que nem de Jerusalém é um homem de Antioquia. E Antioquia se torna a cidade que é o maior investidor no ministério de um homem, que a gente vai ler mais lá na frente, chamado Paulo, que é o apóstolo dos gentios. Você sabe quem são os gentios? Somos nós. Se os apóstolos não tivessem tido nas suas decisões centralidade do evangelho, sensibilidade e dependência do Espírito de Deus, talvez o evangelho não tivesse chegado a mim e a você. E às vezes a gente acha, irmão, que a responsabilidade, por exemplo, de pregar o evangelho é do pastor, é de quem está subindo aqui, porque é a linguagem dele. Não, irmão, essa responsabilidade é nossa. Todos nós temos a responsabilidade de, ao sairmos daqui, falar do evangelho de Cristo Jesus. Irmão, eu sei que dá trabalho muitas vezes a gente ser unido. Mas por isso que o texto fala em perseverar. É um esforço intencional, porque essa é a nossa vocação. Amém? Amém. Queria convidar você a fechar os seus olhos para a gente orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Deus. Muito obrigado porque o Senhor derramou sobre nós o teu Espírito. Muito obrigado porque o Senhor morreu por nós e o Senhor derramou o seu sangue por nós, para que todos nós fôssemos os seus filhos. Nos ajuda, Senhor, a ter a convicção, o entendimento de que se somos filhos de Deus, nós não podemos escolher os irmãos que temos. Que o Senhor nos dê a maturidade necessária para que a gente, em todas as nossas decisões, na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, que a gente nunca perca o evangelho do foco, que a gente nunca perca a tua mensagem do lugar central das nossas vidas, porque ela é a coisa que mais importa, Jesus. Mas que a gente não perca a sensibilidade ao outro, à dor do outro, ao sofrimento do outro, e que a gente esteja sempre apto, Deus, a nos submeter àquilo que é a vontade do teu Espírito, em nome de Jesus. Enquanto nós louvamos, que você possa continuar oferecendo o seu melhor para o Senhor. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos, nação santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou. A igreja, o Coliseu não parou. A igreja, os leões não pararam. A igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar
do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. E não caminhamos pelo que vemos. É o que nós cremos, nação santa. Somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Amém, glória a Deus. Se puder permanecer de pé, já vamos encerrar já. Todos nós temos muitas qualidades e alguns defeitos também. Eu, por exemplo, eu tenho uma qualidade que ela foi posta em prática aqui essa noite. Eu normalmente consigo trazer para perto de mim pessoas melhores do que eu. Eu tive dificuldades para lidar com isso, porque, de certa forma, todos nós temos o nosso ego em alguma posição da nossa vida. E o nosso ego nos atrapalha muito. Não vou nem falar de orgulho, porque orgulho é pecado. Há quem diga que orgulho não é pecado não, né? Mas orgulho é pecado. Mas o ego é algo que nos atrapalha muito. Tem muito ego no meio gospel, por exemplo. Tem muito ego hoje passeando no meio evangélico. Eu tenho um medo grande de ser evangélico demais, por exemplo. Mas eu comecei a entender isso. Cerque-se de pessoas melhores do que você. Faça isso. Faça isso na sua vida. Faça isso no seu trabalho. Faça isso onde você estiver. Eu tenho praticado isso e tenho colhido bons frutos disso. Eu pedi para aplaudir o Diego por gratidão quando ele subiu aqui. Mas na verdade o aplauso era para o Espírito Santo, porque eu sabia o que ele ia nos entregar aqui. E glória a Deus por essa noite, glória a Deus por hoje, glória a Deus por sua vida, Darcy. Glória a Deus por cada lágrima que você derramou aqui, porque você chorou por você, chorou por Diego e chorou por mim, porque senão eu estaria chorando aqui agora, mas você chorou tanto que não vou nem precisar. Amém? Glória a Deus por tudo que nós vivemos aqui essa noite e por tudo que ainda viveremos. Eu estava com medo de eu encerrar a série, porque geralmente o clima fica muito pesado. E pedi muito a Deus, Senhor, tem que ser algo melhor. E Deus nos deu algo melhor. Amém? Ele nos falou essa noite de uma forma mais agradável, pelo menos eu recebi assim. E glória a Deus por isso. Muito feliz por isso. Nós estamos encerrando essa série. Se você puder fazer esse esforço, eu gostaria. Essa série foi muito importante para nós. Se você puder ir lá no YouTube e assistir cada mensagem ali, novamente, com calma em casa, fazendo as suas anotações. Isso vai ser importante para nós como igreja do Senhor. Amém? Vai ser muito importante se você fizer isso. A partir de domingo que vem, quarta-feira tem quarta dimensão, sábado eu não sei se tem programação, tem? Não?
Domingo que vem nós iniciamos uma nova série mais rápida, que se chama Ele é. Nós estamos entrando no período da Páscoa e nós vamos ter uma série de 3 mensagens. Já vou dizer aqui para vocês o tema delas. Já está tudo pronto, definido pelo nosso irmão Mateus, que é organizadíssimo. Preparou tudo isso com muito carinho. Domingo que vem nós teremos uma mensagem com o título Ele é o caminho. No domingo seguinte, Ele é a verdade. E no último domingo, que é a Páscoa, domingo de Páscoa, Ele é a vida. Amém? Não venha sozinho para cá, convide alguém para estar conosco. E no domingo seguinte, vai ser o nosso espetáculo, que diferente dos anos anteriores, vai acontecer no domingo, num dia de culto. Amém? E aí vai ser o fechamento, ok? Eu conto com a sua presença aqui. Eu sei que você vai estar aqui, mas não venha sozinho. Chame um vizinho seu, chame um familiar seu. É óbvio que se o seu testemunho não for bacana, ele não vai atender o seu convite. Por isso é muito importante que você tenha um testemunho verdadeiro, puro e cristão, genuíno. Amém? Para que quando você chamar, a pessoa diga: eu vou porque o que você é aqui nessa empresa é muito bacana, a sua forma de se comportar aqui. Eu vou porque aqui dentro de casa, aqui na vizinhança, você é um cara nota 10. Você é uma mulher muito sábia. Por isso eu vou, porque você realmente tem um bom testemunho. Amém? Então vamos orar. Diegão, obrigado, meu irmão. Te veremos aqui muitas e muitas vezes e aprenderemos muito com a sua vida, com você ainda. Amado Deus, obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez aqui essa noite mais uma vez. Obrigado por ter separado essa noite, separado esse tempo para falar conosco de uma forma tão especial. Obrigado por essa série de mensagens que o Senhor nos entregou e por todos os alertas que o Senhor nos fez durante esses últimos domingos. Foi muito importante para nós como igreja que cada verdade pregada aqui, que a sua palavra pregada aqui nesses domingos, ela possa ter encontrado um espaço muito especial no nosso coração. E que nós de fato possamos entender que nós somos o templo aonde o Senhor decidiu habitar. Com todas as limitações que temos, com todos os defeitos que temos, ainda assim, o Senhor decidiu habitar em nós. Isso é um milagre, Pai. É um milagre. Que com essa consciência de que aonde nós colocamos a planta dos nossos pés é terra santa, porque é o Senhor que está pisando lá, porque o Senhor habita em nós. Com esse entendimento, Pai, com esse entendimento, perseverantes na Tua palavra, com um coração cheio de temor, sabendo que nós estamos longe de ser perfeitos, Pai, que dessa maneira o Senhor nos leve hoje para os nossos lares, em paz, em comunhão, em segurança. E eu faço esta oração em nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. E a igreja diz: amém.